Oi, pessoal. Bom dia para todo mundo. Esse é mais um bate-papo que vai começar. O assunto de hoje é o esporte como um impacto social importante na vida das pessoas, mas também do ponto de vista do efeito na saúde das pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esporte do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual. Acho que vai ser bem legal. O Giovanni já está aqui. Eu vou convidá-lo para entrar no vídeo comigo agora e aí eu já conto para vocês quem é o Giovanni e a gente já começa o nosso bate-papo. Aí, oi Giovanni. Olá, Maria Giovana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tô bem, e você? Muito obrigada por Tudo bom. participar, por aceitar esse É, convite. é um prazer falar com você, é um prazer falar de esporte, é uma coisa que eu gosto, eu acho que todo mundo gosta um pouquinho, acho que no fundo todo mundo gosta um pouquinho de esporte, né? Ou de praticar, ou de acompanhar. E é muito legal a Uhum. gente conversar sobre isso e sobre o impacto do esporte na qualidade de vida das pessoas, né? Muito bem, eu vou te apresentar aqui para o pessoal que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar também depois, que a ideia é a gente registrar esse vídeo, divulgar no Uhum. Facebook, aqui no Instagram, no YouTube, para que a gente realmente guarde esse bate-papo, que eu acho que é importante. O Giovanni Martinelli, é certo falar assim, Giovanni? Tá certo, né? Estou Tá falando certo, certo tá seu nome. certo. É americanense, formado em jornalismo pela Unesp. Ele tem MBA em gestão e marketing esportivo e é um apaixonado por todos os esportes, é assim, né, que você se identificou. O Giovanni atua há Uhum. mais de 20 anos na indústria do esporte e dá aulas de extensão em comunicação e eventos esportivos na PUC Campinas. Essa é a formação e um pouquinho da trajetória do Giovanni. Tem muito mais, eu conheço um pouquinho, mas eu acho muito legal, antes de começar nosso bate-papo, essa formação em comunicação na área esportiva. Eu sou apaixonada por comunicação e eu acho que é uma área que é importante para o desenvolvimento de todos, né? De todas as áreas. E Uhum. eu sinto um pouco de falta do reconhecimento da comunicação na área do esporte. Então, achei muito legal que, inclusive, você leciona nessa área, né? E a gente, assim, tem um desafio também para a gente, né? Porque a gente até sofre um pouquinho de preconceito, né? Falar, olha, o cara que trabalha com comunicação esportiva é meio alienado, né? Não, as pessoas têm um pouquinho de preconceito e, na verdade, a pessoa é formada em comunicação, como qualquer outra, e atua no esporte. E eu acho que assim é uma área tão importante como todas as outras, né? A gente tem alguns números para a gente falar aqui, né? A indústria do esporte, por exemplo, representa de 1,6 a 1,9% do PIB no Brasil, né? Então é uma indústria muito Uhum. importante, né? Então E com um eu acho que potencial de desenvolvimento ainda maior, você não acha? Eu acredito que assim, o esporte, até pensando do ponto de vista da indústria, né, do quanto movimenta de uhum. dinheiro, eu acredito que poderia ser ainda maior. Não sei se você tem essa visão também. Com certeza, com certeza. Passa por políticas públicas, né, Giovana? E a gente vê que, por exemplo, não estamos no melhor momento, tanto no âmbito federal quanto no âmbito municipal, né? A gente deixou de ter um Ministério do Esporte hoje, ele está dentro da pasta da cidadania, né? Mas passa muito por políticas públicas e eu acho que tem total potencial para crescer muito mais ainda do que representa hoje. Isso representa nessa economia a geração de emprego, né? O que a gente falou, inclusão social, tirar as pessoas de situação de vulnerabilidade social. Então, acho que assim é muito importante porque tem reflexos em várias, né? Tem tanto Uhum. na área É, econômica, na área social, na área da saúde. Eu acho que você vai falar muito sobre isso na segunda dessa live. A gente tem vários números, né? A gente tem números de que falam que
colocou lá que para cada que você no esporte, precisa... O meu tá cortando um pouquinho aqui. Vamos ver se... Vocês estão me ouvindo? O pessoal que está acompanhando está ouvindo, Giovanni? Alô? Vamos ver se eu consigo. Acho que caiu o do Giovanni. Acho não, né? Tô vendo que caiu. Pessoal que ainda está aqui, acho que ele já vai voltar. A ideia é a gente conversar com o Giovanni desse ponto de vista mais coletivo, então o impacto social e educacional do esporte. Também gosto muito essa visão que ele já estava nos apresentando sobre o esporte enquanto economia, né? Então, como ele disse, de 1,6 a 1,9 do PIB é considerado vindo do esporte, vem do esporte. E a gente acredita que existe muito mais para se desenvolver nessa área, né? Giovanni, se você entrar aqui, você já me dá um oi que eu já te chamo de novo. Enquanto isso, eu vou falando um pouco dessa conversa que a gente quer ter, né? E então a ideia é a gente conversar com o Giovanni desse ponto de vista das políticas públicas. Então, o que a gente tem hoje no país, né, de política pública nacional, estadual e municipal de incentivo ao esporte, o que a gente não tem, o que a gente precisa melhorar, e em seguida eu vou conversar com a Priscila, que num olhar muito mais individual, então o esporte do ponto de vista de efeito de saúde nas pessoas, a importância que o esporte tem, pensando na saúde individual, consequentemente coletiva, mas partindo do individual. E que aí é um outro olhar, né? São esses benefícios do esporte para a saúde, para o bem-estar. A gente acredita muito que o investimento no esporte nos traz bons retornos, principalmente na área da saúde. Então, vocês sempre vão me acompanhar aqui falando de políticas públicas com a perspectiva, com o olhar da saúde, né? Que é da onde eu falo com mais conforto, vamos dizer. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Eu virei a tela. Eu acho que aqui foi. Acho que o Giovanni vai conseguir voltar. Vamos ver. Ele está entrando. Desculpa, gente, deu algum problema aqui no meu celular. Imagina, acho que tá, se tudo bem, eu estava explicando que a ideia é falar com você esse ponto de vista do esporte mais coletivo, então políticas públicas, um olhar geral, e que em seguida a Priscila vem falando de um ponto de vista mais individual, que é a questão do impacto na saúde e no bem-estar. Mas que no final das contas, as duas coisas se juntam de uma forma muito tranquila, né? Inclusive muito necessária, porque é o estar bem individualmente que vai fazer que a gente tenha melhora coletiva do bem-estar geral, do menor uso do sistema de saúde para doenças que a gente pode evitar, principalmente com o esporte. E aí eu estava puxando a minha sardinha, falando que eu sempre falo com esse olhar a partir da saúde, que é um olhar confortável para mim, que vem da minha formação, né? Mas era isso. A gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. Eu acho, por exemplo, que todos os problemas do mundo são relacionados à falta de comunicação. Todos eles. Também gosto. Também é uma área minha, comunicação, e acho que se as pessoas se comunicassem melhor, a gente estaria avançando melhor. Inclusive, é uma coisa que eu tenho estudado muito, assim, como a gente falha na comunicação. É incrível. Incrível. Bom, mas vamos lá. Do ponto de vista, falando rapidamente sobre impacto social e educacional, como do seu conhecimento, da tua experiência, qual é o grande impacto social e educacional do esporte? Olha, Maria Giovana, eu acho que assim, eu dou como um exemplo, eu não gosto de usar os Estados Unidos para exemplo para muita coisa, acho que eles não são exemplos para muitas coisas, mas na área esportiva eu acho que eles têm um grande exemplo,
que é como funciona o modelo nos Estados Unidos, né? Você tem, obrigatoriamente, para chegar no alto rendimento, você tem o esporte educacional na high school e depois na universidade, né? O educacional significa você ter contato com o esporte no período escolar. Mas de uma forma diferente do Brasil, né? Porque aqui a gente tem educação física nas escolas, mas não necessariamente contato em se desenvolver dentro de um esporte especificamente, é isso? No Brasil não está casado esses dois sistemas, eles são isolados. Nos Estados Unidos, por exemplo, um atleta americano, para ele chegar na NBA, para ele chegar na NFL, ele tem que passar pelo high school e ele tem que entrar na faculdade. Porque é pela faculdade que você entra no draft e você entra no esporte profissional. E o que isso impacta? A gente sabe que o percentual de pessoas que praticam esporte com 14, 15 anos, que conseguem chegar no alto rendimento, é muito pequeno. Só que se você tem um modelo como acontece nos Estados Unidos, a hora que chega com seus 19, 20, 21 anos, a pessoa que não conseguiu entrar no alto rendimento, ela tem uma base educacional muito forte. Pelo menos, assim, não vou dizer que é muito forte, mas tem uma base mínima. Sim. E hoje no Brasil, você tem que escolher muito cedo. A pessoa que quer ir para o alto rendimento, normalmente ela tem que decidir muito cedo entre estudar ou ir para a competição, porque, principalmente quando você trata de futebol, que é o esporte mais popular, mas mesmo em vôlei, basquete, você tem que ter uma rotina de atleta profissional muito, muito cedo, e essa rotina te impede de seguir nos estudos. Então, se você vê o percentual de pessoas no Brasil que têm o profissional, que chegam no esporte profissional e têm uma formação, é muito pequeno. Então, o que acontece? A pessoa começa a praticar o esporte com 14, 15 anos, pensando no alto rendimento. Chega nos 20, nos 21, não consegue entrar no alto rendimento, no profissional, e não tem base escolar nenhuma, não tem base educacional nenhuma, e daí vai para a vida... sem as duas coisas, né? Assim, vai para a vida despreparado. Eu sinto uma falta até de conseguir assimilar as ideias quando eu falo com o pessoal do setor esportivo aqui no Brasil, né? Eu não sei se você sabe, mas eu estudei em colégio americano. Então eu sempre tive muito contato com o esporte e isso me formou com uma visão natural da educação atrelada ao esporte. E aqui, quando eu falo, a gente precisa incentivar o esporte dentro das escolas, que seria o que você chama de impacto educacional do esporte. Mas a conversa sempre vai para a categoria de base. E eu acho que não é, se eu não estiver enganada, porque eu também não tenho um conhecimento profundo, não é a mesma coisa, né? A categoria de base já é um atleta que pretende chegar no alto rendimento. Então, e não acontece dentro da escola, necessariamente. Eu tenho uma dificuldade de compreender como é que se dá aqui. No modelo americano, que a gente estava falando aqui, você entra como? Você tem que fazer high school. São raríssimos os casos de atletas que saem direto da high school para o profissional. O passo seguinte, normalmente, é entrar na faculdade, normalmente com bolsa de estudos, e daí da faculdade vai para o esporte de rendimento. Hoje o que a gente vê no Brasil é que existe até uma política das federações que obrigam você a estudar quando você tem 13, 14 anos para poder disputar os campeonatos de rendimento, né? Aí a gente fala de categoria de base. Só que isso vai até 14, 15 anos. Normalmente, quando chega a 16 anos, você não tem mais essa obrigação. E muita gente com 16 anos já está no alto rendimento. Então, ele tem que abrir mão total da área educacional. E se dedicar isso é um grande problema. Isso, e daí muitas vezes... certo? Não tem a base científica ali, né? Não tem a base educacional. E a gente, você falou, eu sou um pouquinho, a minha geração, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas assim, a americana sempre teve muito disso, tinha jogos escolares, eu lembro que assim, a americana tinha uma competição que era a Taça Santista,
que todo mundo queria jogar a Taça Santista de vôlei, a Santista dava uniforme, dava joelheira. Eu nunca fui campeão, só fui vice-campeão. Mas, assim, todo mundo envolvia a cidade, né? Então, Sim. assim, despertava o interesse nas pessoas de fazerem a educação física, levarem a educação física a sério. E daí, assim, num cenário legal, você tem o quê? Você tem as pessoas fazendo educação física, o professor incentivando, estimulando, e daí detectando até talentos para indicar para as equipes competitivas. Então, por isso que no cenário ideal, o alto rendimento casa com o esporte educacional, porque você precisa ter o Sim. alto rendimento para ter até exemplo, né? Para ter o Sim. ídolo, né? Que eu acho que isso é importante, isso desperta a vontade nas pessoas de praticar esporte. Eu, por exemplo, eu tenho coisas muito claras para mim da minha infância, o Joaquim Cruz ganhando medalha de ouro Legal. e correndo com a bandeira do Brasil em 84, o Marcelo Negrão dando saque, o Brasil campeão olímpico em 92 em Barcelona, no vôlei. Tive a chance de Então, conhecer os dois e foi uma que experiência legal. muito legal, assim, né, de você estar junto com os ídolos. Então você precisa do alto rendimento para ter o exemplo e precisa do educacional, né, para iniciar esse caminho até chegar Claro. no alto rendimento. E outros benefícios que o esporte traz para nós como seres humanos, né? Eu acho que é a disciplina, porque eu vejo Sim. assim uma conversa bem difícil de se compreender, pelo menos no meio que eu tenho feito, de que o esporte não precisa ser só o alto rendimento. O alto rendimento ele é necessário, ele é o horizonte. Mas uma pessoa passar pela vivência do esporte e não se tornar necessariamente um atleta de alto rendimento, porque isso é para poucos, não significa que foi um tempo perdido, um investimento perdido. Eu sinto que existe essa dificuldade das pessoas entenderem que é um investimento necessário, porque a conta não fecha quando a tua cabeça pensa, desse investimento todo, quantos atletas de alto rendimento vai sair? E aí, obviamente, é uma conta que o investimento não vale a pena, mas não, é um paradigma a ser quebrado, porque a gente não faz tudo isso só, óbvio que é ótimo, é o que nós queremos, né? Encontrar atletas de alto rendimento, mas existe uma política pública que é muito mais abrangente e que afeta positivamente uma quantidade muito maior de pessoas do que só encontrar um novo talento, né? Você Claro, sente isso também? eu nem vou entrar na questão de saúde, porque eu acho que você vai falar muito sobre isso na segunda parte da live. Mas, por exemplo, o esporte te ensina a conviver em grupo. Isso é muito Sim. importante para a vida. Compartilhar a tarefa, isso é muito importante para a vida. Te ensina a ganhar e te ensina a perder, que é importante. Você não vai ganhar sempre na sua vida profissional depois. Você não vai ter só tops, né? Você vai ter downs também. E o esporte te São ensina valores, isso né? também, né? Exato. E assim, por isso que graças a Deus, eu considero que assim, eu tive uma ligação de formação de vida muito ligada ao esporte, né? Aprendi muito com o esporte e acho que assim, muitas das coisas que eu percebi no esporte, eu consegui aplicar na minha vida fora do esporte em outras situações, como isso que a gente falou aqui, né? De aprender a compartilhar, de fazer trabalho em equipe, de saber lidar com a derrota, dos momentos ruins, entendeu? E isso o Claro. esporte ensina muito, Aqui né? no meio da política, eu brinco, às vezes as pessoas falam, mas como que você sobrevive, né? Processo eleitoral é um processo muito duro, a política é um local de bastante corrupção. E eu sempre brinco, gente, eu sou formada no esporte e fair play. Então, são valores muito fortes para mim, né? Eu tô brincando, mas assim, eu sinto que o esporte foi muito decisivo na formação de valores que eu tenho, né? Exato, você tocou E num ponto para muito bom, a questão dos valores, né? De você respeitar o adversário, isso o esporte ensina, principalmente, vamos falar assim, muita gente, um esporte que é muito levado isso é, por exemplo, o judô, né? Muita gente vai para o judô, porque o judô ensina isso, você respeitar o adversário também, que isso é importante, a gente vive num mundo hoje em que quem é adversário ou quem pensa diferente de você, você acaba atacando sem respeitar, e você tem que entender
que nem todo mundo pensa da mesma forma, né? Então, acho que isso, o esporte contribui também com isso, né? É, muito. E só para a gente ir caminhando aqui na nossa conversa, queria falar um pouquinho mais de Americana. Você falou sobre um passado recente, eu confesso que eu não tenho memória desses tempos, pelo menos não de forma consciente aí, eu acho que era muito pequena, que existiu, então. Eu acho que é tão importante, eu falo muito isso na saúde, que é o lugar que eu tenho mais conhecimento, que aqui em Americana, principalmente, existiu um tempo melhor. Nós já fizemos acontecer. Sim. Isso é algo muito marcante para um povo, para uma cidade, né? E eu queria saber se no esporte, pelo que você já me falou já, né? Mas contar um pouquinho assim, existiu. A gente já fez uma política pública muito mais eficiente e efetiva pensando no esporte. É isso mesmo? Muito, muito. Assim, eu vou dar os exemplos, né? A gente aqui em Americana, a gente tinha, na época que o processo que está sendo feito de novo de revitalização da Praia dos Namorados, a gente tinha torneio de futevôlei, que tinha participação de gente do estado inteiro que vinha jogar aqui, torneio de vôlei de praia, que tinha gente de todo mundo, de todo estado que vinha jogar aqui. Torneio de futevôlei, eu entrei uma vez, nunca tinha jogado, mas assim, gostava e queria participar. Entrei uma vez, até tenho uma das melhores histórias da minha vida, que assim, no sorteio do torneio de futevôlei, nós pegamos Zenon e Catatal, que eram convidados para o torneio. O Zenon foi um jogador do Guarani, do Corinthians, da seleção brasileira, e praticava futevôlei, né? Então, assim, eu tive a chance de jogar com ele aqui. E a história foi muito legal, que eles fizeram 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Aí a gente conseguiu fazer 4-1. O meu amigo virou e falou assim, ó, vamos que dá. Aí eu falei, vamos que dá. Terminou 15-1 o jogo, mas tudo bem. A gente teve aqui torneio de tênis, Texcolor Open, que vieram alguns dos principais tenistas do Brasil. Eu lembro do Alexandre Rocevar, do Jaime Onsins, veio o Jaime Zaga, que era um peruano top 20 na ATP, veio jogar torneio de tênis aqui. Veio um japonês que virou ídolo da torcida, que era Shuzo Matsuoka. A gente tinha uma equipe de handball masculino que era muito competitiva, equipe de ciclismo masculino que também era muito competitiva, era uma das principais do Brasil, né? Então, e a Americana tem um DNA bastante esportista, assim, eu tenho essa sensação, mas eu não conheço outras cidades a fundo, né? Não, muito, e assim, a gente tem histórico, você tem histórico na sua família de atleta olímpico, a gente teve o Flávio Sareta, que disputou a Olimpíada de Atenas em 2004, inclusive é uma Olimpíada que eu tive a chance de cobrir, encontrei com ele lá. Hoje a gente tem o Murilo Sartori, que é na natação, que é um atleta aí que provavelmente vai estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em uma prova que o Brasil tem chance de medalha. Então, assim, a Americana sempre teve essa tradição esportiva. Resta fomentar, isso é papel do Estado, né? A gente, por exemplo, hoje, quando você fala em políticas públicas, você tem lei de incentivo no âmbito federal, que é imposto de renda, 1% de dedução para a empresa e 6% de pessoa física. Você vai para o Estado, você tem a lei estadual, que é ICMS, que é 3% do ICMS, e você tinha a lei municipal, que era o ISQN, e você não tem mais, né? Então, assim, já tem alguns mecanismos que você pode, mas precisam ser melhores trabalhados, né? Por exemplo, eu levantei até um exemplo para conversar com você. A gente tem a Suzano aqui, né? E a Suzano tem um impacto na qualidade de vida da cidade. A Suzano, ela paga de imposto de renda, a conta que eu fiz aqui, 1,2 bilhão por ano. 1,2 bilhão por ano significa que ela poderia doar até 12 milhões em projetos incentivados. 12 milhões por ano. Não podia ter um convênio entre a prefeitura e a Suzano para, por exemplo, destinar 12 milhões, destina 500 mil para a Americana, aí você cria uma hub de projetos incentivados para escolher onde esses 500 mil vão ser destinados, né? Então, assim, é uma possibilidade, eu citei só o exemplo da Suzano. E nada mais justo, né? Nada mais justo. E, por exemplo, eu acho que a Suzano, pelo perfil que ela está adotando hoje, um projeto como esse de eventos na Praia dos Namorados, que você casa com o meio ambiente, revitalização ali, acho que eles abraçariam a causa
totalmente, assim, sabe? Tranquilamente, né? E Eu a também gente tem, acredito nisso. a gente tem a CCR, que tem aqui uma praça de pedágio aqui do lado, e é uma das empresas que mais faz incentivo em projetos de esporte, né? É uma das maiores doadoras, né? Poderia conversar também. É muito mais fácil se isso partir de uma entidade pública, por exemplo, do que uma iniciativa individual. A gente tem boas iniciativas individuais em Americana, como a do Vander, da Escola de Goleiros, que também já tem projeto incentivado. A gente tem do Dr. Panhoca, que faz no Colorado, que também é um trabalho muito Sim. bacana. Mas não pode ser pontual, né? Tem que ser uma política incentivada e Sistêmica, né? coletiva, isso. Então, assim, tem muita possibilidade. Eu tenho um exemplo que eu falo de jogos estudantis. Eu tenho um amigo de uma ONG de Campinas que ele, através de lei de incentivo, ele fez os jogos estudantis de Valinhos. Então, assim, a Legal. prefeitura alega que não tem dinheiro para esse tipo de coisa, aproveita o que já existe, o que já é bem feito, né, para poder gerar toda essa cadeia, de começar no educacional até que você consiga despertar interesse nas pessoas de estarem no esporte e, quem sabe, depois virar atleta. Não é o fim, né? O caminho é muito importante, né? O meio é muito importante, não é só Acho olhar que o esse é o fim. grande paradigma que a política precisa quebrar, que o caminhar é mais importante do Uhum. que o fim. O fim é um ponto, né? O caminhar é a Exato. linha. E a É, gente passa muito mais tempo da nossa vida na caminhada do que colhendo os resultados. O resultado sempre é algo exato. pontual. E eu queria te perguntar se toda essa história que você nos contou agora sobre a Americana, ela estava atrelado ao esporte educacional ou era atrelado de outra maneira, enfim. Existia um incentivo dentro das escolas para, enfim, formar equipes e campeonatos ou se organizava de alguma outra maneira? Por exemplo, a Praça Santista, que eu dei o exemplo aqui de vôlei, né? Era assim, era todo ano, do começo do ano, as escolas começavam a treinar para a Praça Santista. Tinha rivalidade entre escolas, porque era uma competição que todo mundo queria participar. Tinha várias outras competições. Eu jogava no time da escola de vôlei, de basquete e de futsal. A escola era pequena, a escola era municipal, era Jogava em pequena, todos. então acabava jogando em todas. E assim, movimentava a cidade toda, isso era muito interessante, né? Mas Legal. também tinha as iniciativas que eram da prefeitura, como, por exemplo, esses torneios de futevôlei e vôlei de praia, que eram abertos a todo mundo. A Tech Scholar, que eu disse, né, era um evento da ATP, por exemplo, era um outro perfil. Mas é que, assim, eu acho que se você estimula na escola, todo o resto facilita, né? Eu acho Sim. que é na escola normalmente é na escola que a pessoa tem o primeiro contato com o esporte, né? E ele gostar ou não depende muito de como é trabalhado na escola. Se a escola trabalha direito, incentiva, se o professor é legal, a chance dele entrar nessa cadeia esportiva aí é muito grande, né? Pelo menos na minha opinião. Não sou dono da verdade, assim, acho, Mas como eu falei aqui nesse negócio de política pública, né? A gente, quando você está do lado de fora, acho que você vivenciou bem isso, porque você já esteve do lado de fora, está um pouco de dentro agora, né? Muitas vezes você do lado de fora, tudo faz muito sentido, né? Você olha, não, a hora que você chega do lado de dentro, você vê que as sim. coisas não são bem assim. Então, mas assim, se não tiver Mas dá para ser vontade, melhor, né? Eu acho que, claro, assim, e a gente às vezes fica muito, aí falando como política, né? É muito, uhum, porque é muito difícil, não é como a gente imaginava, uhum, mas facilitar e buscar os caminhos, inclusive mudar a parte burocrática, enfim, claro, pautar um novo olhar sobre a política é uma missão nossa. Né? uhum, Porque mudar um pouco esses entraves, são muitos entraves mesmo, eu posso uhum, dizer. Mas eu olho do olhar de como a gente muda esses entraves, e não. uhum. Às vezes a gente fica tentando, gastando uma energia grande, funciona, quem insiste muito consegue, mas eu também tenho um olhar de que as coisas precisam ser mais simples, né? E Claro. antes de eu me despedir, pode falar. Assim, que assim,
se você tá lá e você se acomoda com o sistema, então sai e dá lugar para outro, né? Enquanto você tem a chance, eu acho que você tem que batalhar para mudar, para tocar aquilo que você acredita, né? E é uma demanda muito grande. Sempre falo que por isso que a gente precisa ficar, de tempos em tempos, trocar as pessoas aí, porque, principalmente no legislativo, porque é uma demanda, nenhum ser humano dá conta de manter a mesma animação, o mesmo impacto num trabalho que é tão exigente, né? Claro. Por isso, a rotatividade. E eu, antes de acabar, eu ia ler um pai aqui, que o Galante, ele escreveu aqui: eu sou pai de atleta que, inclusive, está na seleção brasileira e nunca teve um incentivo sequer por parte dos órgãos municipais. Não tem nenhuma ajuda para o time da cidade. Eu acho que isso retrata bem um pouco dessa realidade difícil que a gente vive no município hoje. Eu faço uma crítica, que eu não acho que o momento de crise é o momento da gente tirar totalmente os investimentos da área esportiva por conta de tudo isso que a gente tem conversado, e agora eu vou conversar com a Pri desse impacto na saúde das pessoas, né? E que é muito difícil a gente ver uma cidade que foi referência. Eu sinto isso muito forte no americanense um pouco mais antigo do que eu, que viveu isso, sabe? Que é uma memória muito forte, é um DNA que ainda é presente, apesar de estar desarticulado. E isso é muito mais fácil só de rearticular do que criar uma história que não é verdadeira. Eu acho que o esporte é muito verdadeiro na realidade do americanense, né? A semente tá ali, né? Alguém precisa regar essa semente para ela dar frutos novamente, né? Eu acho que é isso. A Americana sempre teve um DNA esportivo muito grande. Sempre teve. Que bom. Giovana, eu quero agradecer a tua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Isso, a gente vai conversar com a Pri, foi ótimo, ajudou bastante aqui no nosso bate-papo. E a gente vai entrar agora com a Pri, se você puder, você nos acompanha. Vou acompanhar, sim. Obrigado, um bom dia a todos aí. Obrigada, um beijo. Beijo. Ai, pequeno. Eu não sei, eu tenho que fazer... Aí, foi. Deixa eu ver se a Pri tá por aqui. Agora quem vai entrar para falar com a gente... Deixa eu ver se eu encontro a Pri. Aqui. Agora a Priscila. A Priscila tá entrando aqui com a gente, já vou apresentar ela. Bom dia! Oi, Pri, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Muito bem-vinda. Então, tá bom. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, Gi, eu que agradeço o convite para falar de um assunto tão bom, né? Que eu acredito muito, acho que a gente compartilha disso, de uma visão principalmente positiva nesse setor, atrelada à saúde, então mais positiva ainda. Então é um prazer estar aqui com você. E acho que vai casar muito bem vai somar esse olhar e experiência do Giovanni, que tem um olhar mais da política pública, das dificuldades. E aí a Priscila Pessim, que eu chamo de Pri, que vocês já devem ter percebido, ela é personal trainer, bacharel pela Unicamp em Educação Física, foi eleita a melhor personal em 2019 pela Top Trainer Awards. E ela é membro do GPEN, que é um grupo de estudo em psicologia do esporte e neurociências. É isso, né? Isso mesmo, Gi, isso mesmo. É um grupo que discute muito esporte, discute muito das coisas que você e o Giovanni estavam conversando até então. Eu identifiquei vários pontos aí que eu ouvi um semestre inteiro a gente conversando sobre o esporte universitário, né? Todas as dimensões do esporte, né, Gi? Porque o esporte, ele passa por vários ministérios, vamos dizer assim, né? Sim. É educação, é saúde, é cultura, enfim. E entender toda essa riqueza do esporte, eu acho que é um paradigma muito importante para a gente quebrar no país. Aqui em Americana, a gente até sente que isso existe de uma forma mais assim orgânica, mas eu ainda sinto também que existe esse olhar do esporte. O esporte é para o alto rendimento. E eu sempre gosto de dizer, também, é onde a gente quer chegar, é o horizonte, mas como tudo na vida, o caminhar e o que o esporte deixa é muito mais valioso em termos de quantidade de pessoas que ele afeta
e até mesmo pensando na coletividade, do que o resultado final, que são alguns atletas de alto rendimento. Você também enxerga dessa maneira, ou como você vê, Pri? Gi, eu enxergo exatamente dessa maneira, assim, eu vejo que existe a primeira coisa para a gente entender o esporte é, primeiro, entender que ele passa por todas as dimensões, né, ele é um fator muito poderoso na sociedade, o esporte, em todos esses meios aí que a gente falou. E esse é o primeiro ponto, que a gente tem que começar a entender o esporte de um sentido muito mais amplo do que ele é entendido. E aí, quando a gente passa a entender ele de uma visão mais macro, assim, a gente começa a entender que as políticas públicas talvez estejam um pouquinho erradas nesse sentido que você colocou, que vai priorizar uma minoria e ainda de uma maneira errada. Porque o que não dá certo, ele é muito rígido, né? O que não acontece da maneira que tem que acontecer aí no esporte de alto rendimento, o impacto que tem na vida pessoal, né, na vida social daquela pessoa é gigantesco. Então, até para quem está indo para o esporte de alto rendimento Pois é, eu nunca tinha pensado com esse olhar que o Giovanni trouxe, eu fiquei bem impactada, assim, que tudo bem, a gente tem uma política que incentiva o esportista de alto rendimento, e olhe lá, né, que é ruim mesmo assim, e a gente larga ele na mão. Então, assim, a pessoa que poderia ser nosso atleta, ele fica totalmente abandonado caso ele não chegue lá, caso ele realmente não conquiste, né? E imagina, uma pessoa que a gente queria apostar, né? Uma pessoa que teria que ter todos os incentivos, acaba sem educação. Eu fiquei muito impactada, né? Que a gente está retirando muito cedo esses atletas, ou crianças, adolescentes com capacidade de ser atleta, e a gente abandona esse pessoal no meio do caminho, né? Eu fiquei bem, assim, impactada. Nunca tinha pensado com essa visão que o Giovanni E não faz trouxe. sentido, né, Gê? É completamente contraditório, porque o esporte ele é altamente educacional. Altamente educacional. Como o Giovanni falou um pouco sobre isso, ele falou que o esporte ele te ajuda no meio social, como você se porta. E aí eu vou falar um pouquinho da educação física escolar, que é onde eu acredito com muita força, que é onde o esporte começa a entrar na vida das pessoas, seja como saúde ou como esporte de alto rendimento. Então, acho que o primeiro olhar aí das políticas públicas tem sim que ser na educação física escolar, Gi, que tem sido muito esquecida, né? Mas que tem um poder gigantesco na saúde das pessoas. Ontem eu estava numa live com o professor Cássio, ele está até presente aqui, eu vi a carinha dele aqui. E a gente estava conversando como o esporte contempla todas as saúdes que a OMS traz para a gente. A saúde física, a saúde social, né, a saúde mental. Tudo isso que a gente vem discutindo aí nessa pandemia, que a gente está penando, né, para aprender, que a gente está vendo que é uma falta de educação em saúde mundial, que a gente não tem autonomia sobre a própria saúde, o esporte poderia proporcionar isso para a gente de uma maneira exemplar, excelente. Se ela fosse vista lá na base, na educação física, e aí quando eu falo base, é a educação física escolar, e não as escolinhas de base de iniciação esportiva. Isso, eu senti, assim, isso para mim começa a ficar claro agora, na verdade. E aí eu percebi que eu estava falando uma coisa e as pessoas estavam entendendo outra. As pessoas do meio esportivo mesmo me falam, não, porque a gente tem que incentivar a base. E o pessoal que é do meio, não, é realmente a base dos corredores. E eu estava sempre imaginando desse ponto de vista da base escolar, onde todos têm acesso ao esporte, e o benefício ele varia para todo mundo. Então, seja descobrir um novo talento, mas seja você constituir valores, seja você aprender bons hábitos, que traz todas essas saúdes que a OMS tanto preconiza, né? A física, emocional, mental, enfim. Então, isso para mim é um paradigma, assim. E eu não sei como é que vocês, profissionais, têm usado isso de forma oficial, até para eu falar certo com as pessoas. O esporte de base, ele tem sido usado para dizer de base esportiva ou de base educacional, assim? Ou ainda não existe esse debate?
Gi, eu sinceramente não vou saber te falar com muita propriedade sobre Me veio isso, agora essa dúvida, mas tá? isso já traz uma resposta, talvez, né? Isso já Sim, traz da uma resposta aí dificuldade de pra gente. comunicação, né, que a gente está Exato, tendo. E eu sou muito defensora de definir conceitos. Eu acho que toda resolução de problema começa por a gente definir conceitos, né? Uhum, E definir o conceito do que é a base, para mim, é o início. E aí uhum, a gente discute muito isso lá no GPEM, né? Eu tenho amigos que tá em Minas Gerais, aqui mesmo em São Paulo, que são uhum, professores de redes públicas, e eles têm feito alguns projetos aí de políticas públicas pensando em tudo isso, pensando nesses esportes de base, nessa necessidade, né? E aí uhum, lá, como a gente discute muito sobre psicologia do esporte, e aí eu acredito que a grande revolução de tudo isso está dentro da psicologia do esporte, sim, uhum, a gente começa a entender o que deveria ser a base, que é a base uhum. educacional, porque o esporte pode trazer muitas coisas para, né? A Sim, gente teve um encontro lá uma vez com o pessoal da REMS, que é uma rede uhum, que apoia o esporte pela mudança social, e uhum, foi o lugar onde eu comecei a enxergar que realmente o esporte pode mudar a gente como sociedade. E de uma uhum. maneira muito linda. Então, a Sim, gente teve um encontro com a Neide, né, do projeto Vida Corrida também, que que atua lá em Capão legal. Redondo, em São Paulo. E ela fez com as próprias mãos, como uma cidadã, né, se pôs Tá, a fazer um projeto que hoje a Nike patrocina, mas que mudou completamente os níveis de morte de adolescentes, de que assassinato, de legal. violência dentro de Nossa, Capão Redondo. Então, quando você vê isso, o quanto a gente pode ir além com o esporte, né, Gi? A gente pode ir muito é além. muito E incrível aí, isso. e E a para mim está educação sendo física uma escolar pode descoberta. mudar completamente, né, esse quadro, completamente. Então, para mim, a Sim. base, independente do que é definido hoje, é a Uhum. educação física Eu escolar. acho que até nem tem uma definição, viu, Pri? Porque eu tenho procurado, assim, e há pouco tempo que eu percebi que eu falava uma coisa e que estão respondendo outra. Porque eu fico Outra, existe falando. uma cultura, né, do esporte de alto rendimento somente, não do E esporte de tem sido saúde, que é o difícil. principal. Isso, e tem sido difícil, inclusive, para quem trabalha com esporte há muito tempo, de formar esse novo paradigma, né? De Sim. pensar no esporte educacional como realmente uma porta de entrada importante, um outro segmento, né? Não é excluir ou deixar de investir no alto rendimento, Uhum. mas ampliar mesmo, ampliar o espectro de política pública do esporte, né? Então, tá sendo bem É, legal essa conversa que vocês dois estão me dando insights importantes aqui. que bom, Gi. E E assim, né, esse investimento, Gi, esse investimento nessa base, eu acredito que de alguma maneira também vai ajudar com que as coisas no esporte de alto rendimento sejam feitas de uma maneira melhor. uhum, Né? Não, que a gente é, não separe mais o esporte de alto rendimento da educação. Isso também é bom para o atleta. sim. E nem abandone esse atleta ou Exato. essa adolescente que está no caminho para se tornar um e talvez se torne, talvez não, na questão educacional, né? Porque ele pode Sim. acabar sem nada, nem virar um atleta de alto rendimento, porque, enfim, são mil coisas, né, que podem acontecer, e nem ter Sim. uma base educacional para que ele tenha aí um bom caminho, né, a ser percorrido. Eu queria te perguntar um Uhum. pouco agora sobre um olhar específico da saúde, assim, os benefícios do esporte na saúde e quais dimensões de saúde a gente pode considerar. Você já falou aí, né, as várias dimensões, mas como que uma pessoa hoje que aí cogita, vamos falar bem do ponto de vista individual, cogita começar um exercício, um esporte, que benefício ela está buscando, ela pode colher em termos de saúde? Gi, o esporte, eu enxergo ele muito. A saúde física, eu acho que é inquestionável, né? A saúde física é um Uhum, movimento, né? O esporte é um tipo de movimento. É um movimento que arrebata muitas vezes, porque existe um jogo, né? Existe uma regra, uhum, existe uma comunidade, uma tribo ali, né? Que uhum, já te incentiva muito. Ele tem um fator motivacional altíssimo, o esporte, que é muito legal uhum, quando a gente vai falar disso, de mudança comportamental das pessoas.
Porque o esporte ele já tem por si só esse ponto motivacional, né, extrínseco que a gente fala, que é ali você fazer parte da tribo, né, que é a saúde social. E além disso, eu vejo o esporte como um fator de muita saúde psicológica, porque ele ajuda a gente a conquistar vários autos, a gente fala autoconfiança, autoeficácia, a própria resiliência que a gente fala tanto, a empatia, né? Quando o Giovanni falou ali do perder, do ganhar, nada mais é do que a resiliência, né? São aspectos psicológicos muito importantes e que muitas pessoas hoje não têm, e por isso a gente vê atitudes tão carentes de autonomia, né? Pessoas que se comportam sem autonomia sobre a própria saúde, que o esporte poderia nos dar. A gente vê que os esportistas amadores, né? Aqui Americana, como você falou, eu concordo muito que a gente tem essa cultura esportista. Eu vendo para onde eu vou, eu falo, minha cidade é muito de esporte. A gente não tem balada, a gente não tem muita vida noturna, mas a gente acho que nem vai casar muito, né? Porque aqui a gente é do esporte. Todo mundo acordando cedo, 5 horas da manhã na rua, tem gente correndo, gente andando de bicicleta e assim vai, né? Esse movimento da bicicleta que ficou tão evidenciado nessa quarentena, eu achei assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, assim, no sentido de ajudar, facilitar, melhorar a via, proteção do ciclista, porque é muito genuíno a gente se encontrar com tanta gente andando de bicicleta, correndo, né? Bom, eu já te falei que eu sou inconformada de Americana não ter uma faixa ali para os ciclistas, por exemplo, na Avenida Brasil, né? A gente já compartilha muito dessa opinião. A gente sabe aí que tem vários projetos que já foram feitos, abaixo-assinados. E como isso é um incentivo à cultura, que tem a ver com a educação, né? Quando a gente vai ver as bases educacionais, é o quê? O incentivo à cultura, que pode ser feito através do esporte. Então, aí, Gi, é um ciclo de boas ações, eu acredito, através do esporte. E eu acho que falando um pouquinho de quem vive a política mais de dentro, assim, o grande paradigma que a gente quebra falando sobre tudo isso é pensar a vida de forma mais integral. Então, eu falo que o futuro não vai ter uma secretaria de saúde que atua sozinha, independente, uma secretaria de educação, uma de cultura. Claro, vão ter os departamentos, mas se todos não tiverem numa engrenagem única sobre o bem viver, sobre o bem-estar da população, nunca vai fazer sentido. A gente nunca vai sair do ponto que nós já alcançamos, né? E a vida é essa evolução. A gente melhorou muito, né? Eu sou da turma dos otimistas. Eu acho que a gente está muito melhor do que 100 anos atrás. A gente melhorou, departamentalizou, mas agora a gente vai dar um novo salto, que é o momento que a gente vai perceber que a gente vai ter que colocar todo mundo para trabalhar de forma, numa engrenagem que realmente pense o todo, né? Sim, Gi, para funcionar vai ter que ser assim. Até porque a gente, pensando assim em políticas, as políticas estão aí para servir o quê? Os seres humanos, a gente como sociedade. E os seres humanos, a gente é um ser holístico, né? A gente precisa ser visto dessa maneira. São várias partes, é uma equipe que tem várias disciplinas para cuidar disso, assim como temos várias divisões políticas para cuidar da sociedade, mas que precisam sim estar no trabalho não multidisciplinar, mas interdisciplinar, conversando o tempo inteiro. O nosso psicológico, ele não está desagregado ao nosso físico, que não está desagregado ao nosso social, né? A saúde, ela vem sendo feita como um todo, não adianta você falar, eu estou muito bem fisicamente, mas psicologicamente não. É um todo, então e uma precisa coisa ser vai cuidado afetar assim a outra, como um todo. Né? Exato. O Osh Correia, ele escreveu assim pra gente: eu moro em um prédio com 2 vagas na garagem, mas sem espaço para guardar as bikes. É uma questão de cultura. E é uma coisa simples, mas olha como é, né? A gente vai mudando e falando, e isso muda tudo, muda todo o estilo de vida de uma cidade, né? A gente ter o foco no esporte, na acessibilidade, né? Enfim, são tantos focos, mas assim, o foco numa cidade, eu resumo isso em foco numa cidade do bem-estar e bem viver e inclusiva, né? Que realmente considere todo mundo, que seja uma cidade boa.
E eu tava. Eu tinha aqui falando, só para completar, e aí você vai me ajudando, que tem estudos na ONU, né? E esses estudos são amplamente divulgados, a gente conhece bastante sobre aquela história de investir $1 no esporte, a cada $1 no esporte investido, você economiza de 2,50 a 3,20 de dólar em saúde. Então, A prevenção, existe né, Gi? toda uma questão dessa engrenagem toda sobre a saúde, né? Eu acho que... E incluir a saúde mental, né, Pri? Sim, Acho que você com considera certeza. Acho que muito está isso, muito né? evidente. Considero demais, Gi. Está muito evidente e é muito silencioso, né? As pessoas falam sobre a saúde mental, mas como ela não é palpável, não é visível como físico, ela fica jogada de lado. E não adianta, porque os resultados eles vêm juntos e eles também se afundam juntos. Então tem que estar o tempo todo olhando para tudo isso. Tem muita viabilidade para tudo isso, sabe, Gi? Tem muito, assim, para os incentivos, para as políticas públicas, por exemplo, na educação física escolar, quando você pensa num plano, já pensando em saúde, que eu acho que é o plano maior aí, você tem para os profissionais de educação física, agora falando um pouquinho da minha área, que eu acho que vai ser legal para você ouvir sobre isso, tem, por exemplo, estudos na área da psicologia do esporte que ajuda o profissional a entender o talento esportivo, né? A psicologia do esporte já vem estudando isso, o talento esportivo, o desenvolvimento dos autos através do esporte. Então, com todas essas pesquisas, né, com a ciência dando todo esse aporte para a gente, e o profissional estudando também, se formando nisso, né? O esporte ele pode ajudar as pessoas com deficiência física dentro da educação física escolar e encaminhar eles muito melhor para a vida. Pode incluir eles na sociedade de uma maneira muito mais humana. Ele pode ajudar muito o esporte de alto rendimento através de descobrir os talentos e encaminhar através ainda da educação, para que ele tenha lá na frente, a hora que tiver uma bifurcação, as coisas serem bem feitas. E aí também como educação em saúde, que é a principal educação que a gente tem que ter, e a gente está vendo, né? Um sistema em colapso, é um sistema, a gente não pode entender saúde dentro de hospitais, a saúde é feita ao ar livre, é feita nas academias, é feita no esporte, então a gente tem que mudar uma chavinha, e eu acho, para entender a saúde melhor e também gastar o nosso dinheiro público melhor com isso. Sim. O Washington está escrevendo que ele é o Washington Correia, professor de arte da rede municipal. Eu li o Washington, mas era o nome que estava ali. E aí eu queria te perguntar, a gente já está caminhando para o final aqui da nossa conversa, e aí é a tua opinião mesmo, assim. Para onde você sente que nós estamos caminhando? Porque, de um lado, a gente vê divulgação, né, da geração saúde, e parece, eu não sei se é o meio que eu vivo, mas eu tenho a impressão que as pessoas estão mais preocupadas, enfim. E, por outro lado, a gente tem estudos da OMS que projetam que a gente vai ter mais, por exemplo, crianças obesas em 2022, que é daqui a pouco, do que crianças abaixo do peso. Eles também projetam que a gente vai ter 11,3 milhões de obesos em 2025 no Brasil e 75 milhões no mundo. Quer dizer, o Brasil, dos 75 milhões, vai estar com os 11 milhões, que é um número bem relevante. Então, assim, para onde você acha que nós estamos caminhando, ou considerações para a gente pensar a respeito disso, assim, porque eu fico dividida, talvez a minha bolha, né, a minha convivência, porque eu sou muito ligada ao esporte, eu gosto, valorizo muito, enfim, eu acabo com esse olhar de que as pessoas estão cada vez mais envolvidas, e aí quando eu vejo essas pesquisas eu fico, opa, vamos lá, a gente precisa pensar o todo, né? Então eu queria ver como é que é isso para você, que eu imagino que também vive aí num contexto, ainda mais sendo educadora física, de pessoas interessadas no assunto, né? Sim, Gi, eu acho que, bom, eu sou da educação física, eu sou defensora árdua da educação física nesse sentido. Eu acho que se tem algum profissional que pode cuidar de tudo isso, dessa visão otimista aí do futuro, somos nós. E a gente está sendo colocado em xeque-mate, né, nesse momento que a gente está aí na pandemia. Eu acredito que esse xeque-mate vai ajudar muito a nossa classe
a se organizar de uma maneira melhor e se preparar de uma maneira melhor para atender isso para a sociedade. Ao mesmo passo que eu vejo que as políticas vão ser mais cobradas nesse sentido também. Porque cria uma reflexão, tudo isso que a gente está vivendo, né, Gi? E aí, quando a gente vê dados assim do futuro, as pessoas desanimam um pouquinho, mas esses dados, eles não preveem ações que podem ser tomadas para mudar o curso da história. E aí que está a minha visão positiva sobre tudo isso. Eu vejo tanta gente estudando isso, querendo fazer o bem. Ontem mesmo eu tive uma live com o Cássio que me deu uma luz positiva, porque ele é da educação física escolar e ele já falou sobre vários projetos que estão sendo feitos, e não só na rede, na rede particular, mas na rede pública também. Então, eu acredito que as coisas estão caminhando para um bom caminho já, e que bom que tem políticos que estão olhando para isso, estão procurando entender isso em outras visões como você, porque é a partir disso que a gente vai fazer, das pequenas coisas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí a gente começa a se unir, né, como profissionais, ter essa troca interdisciplinar, que é o mais rico, e aí quando a gente passa a conversar e ter uma comunicação muito melhor entre os meios e entre as profissões, as coisas começam a funcionar, mas eu acredito que a gente está caminhando para isso sim. E eu acho que essas previsões, elas servem justamente para a gente influenciar positivamente nelas, né? Mudar. Para nos alertar, né, sobre o que está acontecendo. Para nos alertar no que está acontecendo aí fora, e não só aqui na nossa vida, no micro, mas no macro. Inclusive, me veio agora que um indicador importante para ter dentro de uma secretaria do esporte é o indicador de obesidade, porque a gente precisa estar envolvido a um ponto de uma secretaria do esporte estar preocupada, pensando no setor público, do quanto que ela está afetando uma comunidade, né? Então, quanto que de obesos nós temos em Americana, institui uma política pública ampla para incentivar o esporte, e daqui a alguns anos quantos de obesos nós vamos ter. Então, é um indicador de trabalho muito legal da gente pensar aí em termos de política pública, né? É aí, Gi, é aí que as coisas começam a se modificar. É a base, os indicadores, né? Quando a identificação de problema é o primeiro passo para que a gente resolva o problema. E aí, por onde a gente vai enxergar ele, que é o caminho. E isso faz total sentido o que você falou. Quando a gente passa a ver números de sedentarismo, de obesidade, né? De prazer com a vida, porque aí a gente começa a falar do bem-estar, né? Da felicidade das pessoas, da satisfação com a vida também, que é um indicador legal, tem que estar sim na Secretaria do Esporte. A Secretaria do Esporte não pode ser feita só para esportes de alto rendimento. As nossas praças públicas não podem estar a serviço só do alto rendimento. A gente paga isso com o dinheiro do povo. É lógico que o esporte e espetáculo é cultural e a cultura é importante também, mas são espaços que podem ser explorados de uma maneira muito melhor, né? Sim, muito bem. Pri, muito obrigada. Nosso tempo já está acabando aqui. Foi muito boa a conversa com você e com o Giovanni. Acho que a ideia era mesmo a gente bater um papo e aprofundar, enfim, e conversando aqui de uma maneira bem leve, pensando sobre o esporte, o quão amplo isso tudo pode ser, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito tranquila, muito clara e comunicativa, que é o que a gente queria fazer aqui. Então, muito obrigada. Gi, eu te agradeço o convite, foi um prazer, e agradeço todo mundo também que acompanhou a gente aí, né? Pra gente ter uma visão, abrir os horizontes juntos, é importante. Muito bem. Beijo, Pri, até mais. Beijo, até.